Assim como os Estados Unidos e Israel estão fazendo agora, o Império Romano também tentou conquistar a região iraniana. Aprendeu da pior forma que o Irã é o lugar onde a glória vai para morrer. Olá a todos, meu nome é Iron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. O Irã é o local onde a glória vai para morrer é um baita de um exagero, mas a verdade é que eu precisava de sua atenção. E agora vamos citar os grandes fracassos romanos e entender como isso mudou a história do país e como pode continuar mudando. Primeiro de tudo, o fracasso de Imperador Valeriano em 260 d.C. Valeriano passou por um dos maiores, se não o maior vexame da história romana. Ele lutou na época contra o rei Sapor I, que era o rei do Império Sassânida, que era o império que estava na região do Irã. E não só foi derrotado, como se tornou o único imperador romano a ser capturado em batalha. Dizem as lendas que o rei Sapor I teria feito ele de escada para subir em seu cavalo. Segundo grande fracasso, o do Imperador Juliano em 363 d.C. Juliano fez uma ofensiva brutal contra o Império e a verdade é que quase conseguiu. Entretanto, no final da guerra, ele levou uma estacada nas costelas e morreu de hemorragia ou falência múltipla de órgãos. Mas o seu exército também não se safou. Muitos, inclusive, enfrentaram táticas de terra arrasada. Basicamente uma tática militar que provém a destruição de plantações, basicamente levando o exército invasores à fome. Só para constar, nem sempre foram derrotas. Roma também venceu algumas batalhas importantes contra o Irã, entretanto, seus fracassos são notáveis. E o meu objetivo aqui não é analisar o passado e tentar prever o futuro, longe disso, e sim contar uma história a vocês, uma história que inclusive influencia até hoje no presente. Mas afinal de contas, por que foi tão difícil assim vencer os sassânidas, persas ou enfim, os iranianos? Por conta de dois motivos. O primeiro deles era a guerra de movimentos. Roma dependia muito de seus legionários, que eram basicamente o que hoje é uma infantaria, isto é, um exército terrestre que caminha na linha de frente. E o povo que habitava aquela região, do Irã, basicamente dominava uma tática oposta de batalha, a guerra de movimentos, os catafratos, que eram basicamente cavaleiros blindados com armaduras em cima de cavalos, quase que se tornando imunes a muitas flechas e ataques, o que na prática fazia com que esse ataque fosse muito mais dinâmico, uma vez que esses catafratos podiam atacar e recuar e se defender de um jeito que os romanos não conseguiam fazer. Claro que os romanos tinham seus catafratos naquele tempo, entretanto não era algo que eles usavam muito, e tiveram que aprender da pior forma que essa era uma força que não deveria ser ignorada. E segundo e grande motivo, e que persiste até os dias de hoje, e que na verdade é determinante, é a geografia e o clima iraniano. A região do Irã é cercada por desertos, montanhas e um clima árido. É muito, muito frio de noite e muito, muito quente de dia. Qualquer exército que passar por aquela região vai ter que caminhar longas distâncias, enfrentar um calor horrível e ainda vai ter que superar dificuldades logísticas imensas.